Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora sim. Graça e paz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí neste Salmo de número 100. Se você não sabe o conteúdo deste Salmo, adivinha? Você acabou de cantá-lo. A letra da música é basicamente todo o Salmo. E agora nós vamos refletir um pouquinho naquilo que ele nos ensina para este dia. É um salmo que eu tenho um dos meus prediletos. Esse e o Salmo 113 são daqueles que, quando a vida aperta, a gente volta para lembrar deles. E a beleza dos salmos é essa. Eu não sei se você tem essa realidade também sobre a sua vida, mas eu creio que os salmos, eles não são para aqueles momentos em que a gente quer ler a Bíblia toda de uma vez só e você pega do Salmo 1, Salmo 1 até Salmo 150 para matar a leitura bíblica, né? Os salmos, eles servem para a vida diária, né? Às vezes aquela realidade da vida onde talvez em uma situação nós voltamos para alguns salmos e eles nos lembram de algumas verdades. Para outros momentos da vida, em outras situações, os salmos também nos contam sobre outra realidade. A gente vê salmos de gratidão e de louvor, que é um desses que a gente vai ler. A gente vê salmos onde o salmista está tão irado, desejando pela justiça de Deus. Eu acho que só o salmista se sente assim, né, nesse mundo, né? Não sei se você também às vezes deseja isso também. E que às vezes o salmista ele expressa aquilo que você gostaria de expressar, no clamor, no desejo pela justiça de Deus. Mas principalmente em todos os salmos que nós encontramos é sobre o caráter deste Deus que nos ama, que se revelou a nós, e principalmente na maneira como nós, ao viver, podemos nos relacionar com este Deus. Então, este salmo ele vai nos ensinar muito sobre essa realidade. E eu gostaria que você enxergasse o livro de Salmos desta forma também. Então, Salmo 100, eu gostaria de ler ele todo, por mais que nós já cantamos ele, mas eu gostaria de ler agora e assim nós pensarmos um pouquinho sobre ele nas nossas vidas. Salmo de número 100 diz assim: Salmo de ações de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos teu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Pai bondoso, muito obrigado pelo seu grande amor por nós. Obrigado, Deus, porque o seu amor que é manifesto a nós, ele é algo do qual nós não merecemos. O Senhor não nos ama porque nós somos bons o suficientes, muito pelo contrário. É graça e misericórdia do Senhor. E tudo aquilo que nós fizemos aqui é porque o Senhor um dia nos amou primeiro. E neste momento, ó Deus, nós queremos clamar que o Senhor nos ajude a compreender ainda mais esse teu grande amor, a tua fidelidade, a tua misericórdia sobre nós, para que isso molde as nossas vidas e vivamos constantemente em sua presença, adorando e exaltando o teu grandioso nome. Fale aos nossos corações neste momento, Deus, e nos ensina por meio da tua palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. O Du mais cedo, basicamente o Du, no culto todo ele falou aquilo que eu ia falar em várias partes. Mas ele falou uma coisa aqui da razão de nós estarmos aqui, né? E na pergunta aqui trouxe várias questões, mas nos lembrou que ainda mais pela realidade de
Cristo, né? Daquilo que Cristo fez por nós. Mas eu queria te fazer uma pergunta, não só sobre a realidade de estar aqui hoje, porque para muitas pessoas até me perguntaram, muitas não, né? Algumas pessoas me perguntaram: pastor, vai ter culto hoje, né? Alguns estavam cansados do retiro. Nós tivemos um retiro de casais, acabou agora logo depois do almoço. E se você vê pessoas, se você não foi no retiro e você vê pessoas meio desanimadas, o retiro foi muito bom. Não é porque elas estão cansadas que o retiro foi ruim. Mas não estou pensando só sobre a realidade de vir ao culto hoje, mas sobre a vida como um todo. Minha pergunta para você é se você já sentiu vontade de não levantar da cama. E eu não estou falando daquela preguicinha, sabe? Eu estou falando daquela realidade da vida onde você sabe que levantar da cama já significa lidar com problemas. Às vezes até problemas de dores, né? Você já pisa, né? Dormiu tudo torto e sabe que alguma coisa não vai ser legal no seu dia porque doeu. Mas também não só por conta disso, mas quando a gente lembra da realidade do nosso dia. Às vezes você já acorda já com mensagens no celular para ter que resolver coisas, seu calendário te avisa daquilo que você precisa fazer, talvez você já tenha uma lista de anotações de coisas que começam a encher a sua cabeça e que você sabe que muitas dessas são de dificuldades de lidar na vida. São problemas no trabalho, às vezes é problemas de relacionamento dentro do trabalho. Às vezes são as situações da vida como um todo que se fazem difíceis, né? São notícias com relação àquilo que acontece dos nossos governantes que nos desanima a viver, pelo menos a viver aqui no Brasil às vezes. Às vezes são notícias do qual nós vemos de situações da maldade deste mundo e que muitas vezes faz até questionar por que a gente ainda está aqui, né? Ou quem sabe, e talvez pode ser a realidade de alguns aqui, ou quem sabe muitos, é levantar da cama e saber que as circunstâncias financeiras estão difíceis. Que você tem que trabalhar, mas não porque você gosta de trabalhar, porque você precisa pagar a conta. E que as contas estão chegando. Talvez no lidar com funcionários e coisas assim do tipo também é difícil. Quando envolve realidades financeiras, às vezes as circunstâncias apertam. São circunstâncias familiares muitas vezes. São doenças. Mas no meio disso tudo, o que de fato te faz se levantar da cama? E aqui não é a intenção aqui não é ser uma palestra coach, né? De faça tais coisas para levantar da cama, 3 coisas que você deve fazer, longe disso. Mas de olhar daquilo que devia de fato nos motivar diante da realidade do qual nós estamos vivendo, diante das circunstâncias. Porque, queridos, de verdade, se for olharmos para as circunstâncias, não vale a pena. E se for até apenas só levantar para conseguir coisas nesta terra, não vale a pena. Talvez nós vamos perceber aquilo que Salomão, em Eclesiastes, diversas vezes nos diz: tudo é vaidade. E se levantarmos para tentar alcançar aquilo que é vaidade, é vã, é sem sentido, passa, é inútil, a gente percebe como nós nos sentimos vazios também no meio de toda essa realidade. Então o ponto aqui que nós precisamos nos lembrar é que o que nos leva de fato a levantar da nossa cama, a fazer o que nós fazemos, a pelo menos viver neste mundo enquanto estamos neste mundo, deveria ser com a intenção de viver uma vida que agrada, que louva ao Deus do qual nos ama e nos ama de uma maneira leal. Essa grande ideia que está ali é que o amor leal de Deus nos leva a buscar a sua presença a fim de adorá-lo. E pense essas duas realidades como buscar a sua presença a fim de adorá-lo com uma perspectiva da nossa vida. Aquilo que nós fazemos como vida, como nossa vida, nosso dia a dia deve ter esta intenção de viver diante da presença do Senhor a fim de adorá-lo. Aquilo que o Du trouxe muito bem com a realidade do Coran Deu. O Du falou muito bem, mas literalmente significa Coran Deu, face de Deus, que é viver diante da face de Deus, na presença de Deus. Este salmo vai nos lembrar um pouquinho sobre esta realidade. Esse salmo, se você viu muito bem, ele tem um título, e o título na sua Bíblia aí deve estar, não é aquilo que está em negrito, aquela primeira coisa que conta hino de louvor.
Esse título foi quando os editores da Bíblia, ao organizar, principalmente português, colocaram esse título. Mas ele existe um título de fato inspirado por aquele que escreveu, que é a realidade ali de Salmo de ações de graça. Isso de fato, quem escreveu, ele já colocou isso como um título, e de fato é inspirado por Deus, porque está de fato nas nossas Bíblias. E a realidade do qual ele nos mostra desde já, é aquilo que ele quer escrever aqui. Ele quer que nós entendamos que o uso desse salmo, ele deve ser com o objetivo de render graças ao Senhor, chegar com um coração de gratidão diante deste Deus. Este salmo, de maneira geral, ele era muitas vezes cantado como um louvor nacional. Em momentos de tranquilidade, quando algo de bom acontecia, até mesmo como uma realidade de vitórias, de guerras, muitas vezes este salmo ele era entoado em comunidade, em povo, em grupo, de fato, para exaltar a este Deus. Tanto que ele começa dizendo ali no versículo 1 com um convite. Ele diz assim no versículo 1 novamente: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. A ideia aqui do celebrar, ela é muito maior do que simplesmente só se alegrar. Às vezes nós pensamos nessa palavra celebrar como uma realidade de festejar por algo bom que acontece. Nós celebramos a vida quando nós temos um aniversário ou coisa assim do tipo. É verdade. Mas o ponto dessa palavra aqui, do convite do salmista, ele não é simplesmente só nos alegrarmos com as circunstâncias da vida, mas é um convite para nós louvarmos ao Senhor com barulho. A ideia aqui, até mesmo diferente daqueles outros momentos de convite de louvor, que ele poderia usar muito bem a palavra louvem ao Senhor, mas ele usa a ideia de celebrar. É de fato de exaltar, de louvar ao Senhor, mas louvar com força. Um momento de adoração que faz barulho. E aqui é interessante, né? Obviamente, nós somos uma igreja onde nós não queremos tanta bagunça nos nossos cultos, obviamente, porque a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nós não somos aqueles que muitas vezes as pessoas passam aqui ao redor e falam: nossa, a igreja aí está fazendo muito barulho, né? Ou vizinhos questionando porque a gente faz muito barulho, ou coisa assim do tipo, né? Porém, seria muito legal, né? Talvez ao passar ali as pessoas veem: nossa, essa igreja está viva, de fato. Não porque ela está viva, porque ela está ali, simplesmente porque tem pessoas, mas porque dá para ouvir a gratidão dessas pessoas à medida que elas louvam ao Senhor. Não sei se você às vezes tem esse sentimento. E eu sei que às vezes, como o Du colocou muito bem, os ladrões de alegria nos impedem até mesmo de louvar ao Senhor com a maneira como nós gostaríamos. Às vezes a gente vem de fato com o coração tanto atribulado, com tantas dificuldades da vida, que às vezes se faz tão difícil de cantar. Eu sei disso, por experiência, por realidades da vida onde de fato parece que a voz nem sai. Mas a tristeza é que tem muitos de nós que muitas vezes fazem isso como de costume. Louvamos ao Senhor e obviamente a vida ela não o louvor aqui ele não é mais importante do que a nossa vida de adoração. De fato, isso é verdade. Entendemos que Deus ele é Senhor de toda a nossa vida, e aqui é apenas uma continuidade daquilo que nós fazemos lá fora. Mas eu me questiono quando muitas vezes vejo um crente cantando uma música que exalta o Senhor, que de fato louva este grande Deus, e muitas vezes está ali, né, assim, parece que desinteressado. O convite do salmista não é este. O convite do salmista é, olha, o nosso celebrar, a nossa exaltação, o nosso louvor ao Senhor. É uma vez que o salmista está também expondo o seu desejo do coração de querer que o povo como um todo adore ao Senhor, principalmente porque são motivos de ação de graças, motivo de exaltar ao Senhor, de adorar ao Senhor. E aqui o ponto é que ele está tão desejoso de querer fazer com que Deus seja adorado, que ele não quer simplesmente que as pessoas cantem. Quando talvez baixinho, mas de fazer com força, com barulho. Ele ainda continua aqui, quando ele vai nos dizer que é celebrar com júbilo, com alegria a este que é Senhor. Na continuação do versículo, ele estende o convite. E ele nos diz que ao celebrar com júbilo ao Senhor,
todas as terras. A ideia aqui é fazer com que todos os povos adorem a este Deus. E queridos, obviamente, quando a gente está falando aqui sobre a realidade do salmista, quando ele escreveu, pense só, o Brasil não existia quando esse salmo foi escrito. A compreensão do salmista aqui não é na realidade dessa perspectiva geográfica que nós muitas vezes temos quando nós pensamos sobre nações. Nós olhamos para o Brasil e pensamos todo esse espaço, território, e somos um único povo. Mentira! Somos muitos povos dentro de um espaço. E talvez muitos falam, de maneira geral, a mesma língua. Mas existem outras pessoas que não falam a mesma língua que a gente e, de fato, estão vivendo no mesmo território que nós. São pessoas, como nós vimos há 2 semanas atrás, que vivem em povoados ribeirinhos. Ali em volta das comunidades, ali são tantos e tantas pessoas que se encontram por uma realidade de cultura, de estilos e de localidade. E quando o salmista está dizendo isso, ele não está se referindo às nações de maneira geral, mas ele está chamando todos os povos, todas as terras, todas as pessoas de todo o globo do qual nós vivemos para adorar e celebrar este Deus. Agora, por que ele faz isso? Por que o salmista tem esse convite e tem esse desejo de que todas as terras, todos os povos, cada povo venha adorar este Deus? Porque, queridos, nosso Senhor merece ser adorado por toda a terra. Nosso Deus, Ele é um Deus tão grande que Ele não deveria ser adorado única e exclusivamente pela Igreja Batista em Socorro, pela comunidade batista do Circuito das Águas, quem sabe do estado, do país, ou de tantas igrejas que nós conhecemos aqui. Mas é um Deus que merece ser adorado, onde o Evangelho ainda não chegou. John Piper, ele tem uma frase muito legal, em que ele diz que missões existem porque existe um problema de adoração. Nós às vezes olhamos para a perspectiva missionária e queremos alcançar os povos ao redor, muitas vezes motivado pelas carências físicas das pessoas. Sim, o mundo carece de necessidades físicas de apoio, isso é verdade. E às vezes tem missionários que exploram isso, e às vezes tem pessoas, tem igrejas que esperam que o missionário venha, traga uma situação de calamidade, de pobreza, e que a gente se sinta comovido com isso para poder tirar do nosso dinheiro e doar para essas pessoas. É verdade, tem muitos que fazem isso. Mas, queridos, tem tantos que tem muito, mas ainda tem um plano de adoração e precisa que alguém, o Evangelho, alcance essas pessoas, porque existe um problema de adoração. O mundo ao redor está adorando outras coisas, outros deuses, falsas religiões, tentando na busca de encontrar algo que de fato preencha a si mesmo, mas carece de conhecer do Evangelho, para que de fato adorem o Deus que merece ser adorado por todos os povos. E a pergunta que eu faço nesse sentido para você é: o salmista está nos fazendo aqui um convite porque ele nos mostra o seu desejo, mas você tem este mesmo desejo? Você também deseja fazer com que, pelo aquilo que é possível em sua vida, com os seus recursos, com aquilo que Deus te deu, fazer com que todos os povos venham adorar a este Deus? Se talvez a sua resposta é não, eu posso pensar, pode ser muitas motivações, mas talvez eu possa pensar em 2 respostas que eu posso talvez sondar o seu coração e dizer o porquê que você não deseja isso. Primeiro, talvez é porque você tem uma visão muito egoísta de cristianismo. Você quer as bênçãos de Deus, mas Ele quer para você. Você quer aquilo que Deus te oferece, mas apenas para você. E não deseja compartilhar com aqueles que carecem dessa adoração.
E segundo aspecto é porque você tem uma visão muito limitada sobre quem é este Deus. Nós temos uma visão sobre um Deus que faz com que nós não queiramos que Ele seja adorado por todas as nações, por todos os povos. Agora, queridos, Deus é quem Ele é, apesar da visão errada que nós temos sobre Ele. E Deus ainda assim merece ser adorado por todos os povos, por todas as pessoas, porque Ele é o Criador de toda essa realidade e nós carecemos do Evangelho, porque nós não adoramos a Ele por conta da nossa realidade pecaminosa. E aqui quando o salmista, então, ele faz este convite, ele tanto está dizendo que é este Deus que merece ser adorado, quanto ele nos faz uma reflexão, para que nós pensemos, será que existe o desejo do nosso coração de fazer com que os outros povos também queiram adorar este Deus? Queridos, isso nós precisamos pensar constantemente. Talvez de avaliar os nossos corações, nossas motivações, até mesmo do porquê vivemos. É triste porque muitos de nós, quase todos nós aqui, incluindo aquele que prega, muitas vezes temos uma perspectiva muito terrena e experimentamos das bênçãos de Deus apenas para este mundo de uma forma egoísta. Não estamos olhando para aqueles que carecem da graça de Deus, para adorar este Deus por toda a eternidade. Mas a continuação do versículo 2 aqui, ele vai nos mostrar sobre uma outra realidade. Primeiro aqui no versículo 1 existe um convite de celebrar ao Senhor, mas também ele nos dá uma maneira como nós fazemos essa celebração, essa exaltação, essa adoração ao Senhor. Ele nos diz aqui no versículo 2, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. E a ideia aqui dessa palavra aqui do servir ao Senhor com alegria, podemos entender a mesma realidade do prestar culto. Talvez seja, a sua versão talvez esteja dizendo algo parecido nesse sentido. E eu gosto muito da ideia de como que na palavra em inglês eles chamam para culto, né? A mesma palavra para serviço é culto em inglês. Service, serviço, e culto é a mesma coisa. Isso faz a gente refletir um pouquinho sobre o que nós fazemos em relação aos nossos cultos e até mesmo como nós vivemos. Nós não estamos cultuando ao Senhor para só sermos edificados. Às vezes nós pensamos nisso, né? E tem existe na realidade evangélica ao nosso redor, que muitas vezes foca tanto no indivíduo e que esquece que Deus é quem deve ser adorado e que deve ser servido. Nós apagamos as luzes porque no final das contas nós estamos ali numa introspecção. Você está olhando para você mesmo e você olha para o seu coração a fim de você ser edificado. Esquece tudo ao seu redor, ouve das músicas e pensa em você mesmo. E muitas vezes Deus é colocado de lado. É possível pessoas estarem em realidade de quebrantamento, ou pelo menos em performance de quebrantamento, e ainda assim não estar adorando ao Senhor. Mas isso também é tão real para nossas vidas também. Nós podemos muitas vezes estar vindo aqui, desfrutar daquilo que o culto oferece, e nos esquecemos que o centro do culto é de serviço ao Senhor. O que nós prestamos ao Senhor no nosso culto é um serviço de adoração a Ele. Nós cantamos e edificamos uns aos outros por meio da música, porque o alvo é o nosso serviço ao Senhor. Porém, a mesma realidade também nos faz refletir sobre essa realidade de que o nosso culto, ele não se resume ao momento de encontro em igreja. Nosso culto, ele é uma realidade que acontece amanhã, quando você se levanta para trabalhar. E aqui está o verdadeiro ponto do porquê que a gente levanta para trabalhar, porque a gente faz o que a gente faz, porque a gente sai da nossa cama, apesar das circunstâncias, porque nós servimos a este Deus. Nós prestamos um serviço a Ele com toda a realidade da nossa vida. Só que é interessante que o salmista, novamente, da mesma forma como ele falou, celebrem com júbilo, agora o convite dele também é: sirvam ao Senhor com alegria. Mas como servir a este Deus em alegria quando a vida se faz difícil? Talvez é porque nós precisamos entender aonde de fato nós podemos encontrar alegria, aonde nós podemos encontrar satisfação, aonde nós podemos de fato encontrar aquilo que o nosso coração tanto anseia, até mesmo nos momentos de dificuldade.
Tem um livrinho muito pequeno, muito bom, que se chama Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Tem aqui, se não tiver alguém pegou, mas é para ter. Você consegue realmente levar ele para casa e trazer para a semana que vem e outra pessoa ler também aqui nesse tempo aqui nós sermos edificados. John Piper escreve sobre este livro e ele diversas vezes fala sobre isso, mas a ideia do livro é que Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Queridos, nós precisamos da compreensão de que ao mesmo tempo que Deus nos chama para servi-lo, não é como um chefe de trabalho que não está nem aí para você, que está simplesmente te passando serviço, te passando tarefas, e que no final das contas, ele vai chegar no final do dia e vai lá te cobrar se você fez ou não as tarefas, e se você não completou, ele há de castigá-lo. E se você completou, você não fez mais do que você precisava fazer. Talvez a gente tenha uma perspectiva sobre Deus da mesma forma. Mas quando John Piper nos traz essa realidade, ele nos lembra de que o nosso coração encontra alegria, encontra satisfação em buscar glorificar a Deus. Quando nós usamos da nossa vida em culto, em serviço ao Senhor, é aí que nós nos sentimos preenchidos. É aí que a nossa vida encontra alegria. Obviamente, tem momentos da vida onde de fato pesa. A gente experimentou isso, né? Com a pergunta que o próprio Du trouxe, o que nos tira a alegria? E sim, a vida se faz difícil, mas apesar de todas essas realidades, nós lembramos que o serviço fiel ao Senhor é o que de fato preenche o nosso coração de alegria. Porque nós lembramos que as circunstâncias difíceis deste mundo, elas ficam neste mundo. Mas o serviço do qual nós apresentamos ao Senhor é um serviço eterno, que rende em coisas eternas, que fazem muito mais sentido do que as coisas passageiras deste mundo. Ele ainda continua no versículo 2, nos traz uma outra realidade também, quando ele pensa sobre a realidade do serviço, em que ele vai dizer: apresentem-se diante dele com cântico. A ideia aqui do qual ele completa estas duas coisas, de que o culto que nós fazemos é nossas vidas sendo colocadas diante da presença do Senhor. É como se nós nos chegarmos diante dele a fim de adorá-lo, mas nós somos lembrados que agora nós não fazemos isso apenas nessas quatro paredes, mas no nosso dia a dia. Nós fazemos isso em louvor, em cântico a este Deus. Romanos 12, 1 e 2, Paulo nos deixa muito claro sobre como funciona este aspecto da nossa adoração ao Senhor. Ele nos chama a apresentar um culto ao Senhor, um sacrifício vivo ao Senhor. A ideia não é de colocarmos apenas um animalzinho que morre pelos nossos pecados, mas é como se eu colocasse a minha própria vida no altar. Não para que eu morresse, não preciso morrer mais, alguém já morreu por mim. Cristo Jesus morreu por mim, e uma vez que Ele morreu por mim, as misericórdias do Senhor foram apresentadas diante de mim. Ele não deseja que eu morra por Ele, mas Ele deseja que eu viva por Ele, viva para a sua glória, em serviço a Ele, e colocando diante da sua presença, a fim de adorar e exaltar ao Senhor. Agora, queridos, isso ainda é mais interessante quando nós pensamos sobre como que nós nos apresentamos diante da presença do Senhor. Se você se lembra muito bem sobre um pouco de como que foi construída a adoração, principalmente no Antigo Testamento, do povo de Israel, não era qualquer um que podia se apresentar diante do Senhor. Não era. Na verdade, se você quisesse ali entrar no tabernáculo, as forças, entrar ali em toda aquela realidade e chegasse no Santo dos Santos, adivinha o que ia acontecer? Morreria. Na verdade, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia isso em favor de todo o povo. Não era qualquer um que chegava diante da presença do Senhor. Por mais que o salmista nos convida sobre isso, ele nos lembra sobre essa realidade, que nos traz à mente quando nós compreendemos sobre a verdade do Evangelho. Lá em Hebreus, nós entendemos que agora nós temos um novo e vivo caminho, do qual nós podemos chegar diante de Deus com ousadia, reconhecendo que Ele não há de nos fulminar,
Deus não há de me matar porque eu estou diante da presença dEle. Deus teria todo o direito, se Ele quisesse, mandaria um fogo aqui, queimaria, fazer um churrasco de todo mundo aqui. Porque nós somos pecadores, nós não podemos estar diante da presença do Senhor. Não somos capazes disso. Romanos 3 nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos longe da glória de Deus. Nós não podemos viver diante da presença de Deus por conta do nosso pecado. Agora, por que eu vivo então todos os dias diante da presença de Deus? Porque Cristo Jesus tornou isso possível. Porque eu não preciso mais de um homem como sumo sacerdote. Eu não preciso mais de um espaço para adorar ao Senhor. Por mais que ainda assim o Novo Testamento nos convida a nos reunir como igreja, para não nos desanimarmos, para na verdade vivemos em amor e vivemos este relacionamento para a glória de Deus. Mas graças a Deus que por meio de Jesus Cristo, Ele que de fato é o nosso sumo sacerdote, Ele que é o nosso mediador, que é por meio dEle que hoje, queridos, as nossas orações, por mais simples e individuais e em silêncio, são ouvidas por este Deus. Eu posso fazer aquilo que este salmo está nos dizendo aqui, de me apresentar diante dEle com cânticos, com adoração, com motivos de pesares do nosso coração, de derramar a nossa alma diante dEle muitas vezes, com a certeza de que Ele me ouve, porque Ele deu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que nós vivamos diante da sua presença. Queridos, isso é um privilégio, isso é graça de Deus, não é algo que nós conquistamos, mas é algo que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos que nós podemos viver constantemente na presença deste Deus e para a glória deste Deus, porque principalmente nós não nos lembramos do Evangelho todos os dias de nossas vidas. Precisamos do Evangelho, precisamos nos lembrar do que Cristo fez por nós, para que assim celebremos a Ele com júbilo, nos apresentemos a Ele com cânticos. É o Evangelho que possibilita tudo isso. Agora, o salmista, a partir do versículo 3, ele nos vai dar ainda mais, não só uma realidade de convite, mas também a motivação do porquê nós devemos fazer tudo isso. Por que nós devemos tanto celebrar quanto servir e nos apresentar diante deste Deus? Por que nós temos que fazer isso? E ele começa dizendo no versículo 3: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele a razão deste convite, a primeira razão, é porque o Senhor, Ele é Deus. Mas óbvio que seja essa realidade, por mais simples que seja essa verdade, ela é extremamente profunda e que deveria moldar as nossas vidas. Uma vez que Ele é Deus, é Ele quem deve ser adorado. E uma vez que nós compreendemos que não existe outro Deus, e tudo o que nós adoramos muitas vezes, que nós colocamos como ídolos, roubam a nossa adoração a Deus, nós precisamos estar atentos sobre essa realidade. A nossa vida agora então ela é movida de celebrar, de servir, de apresentarmos diante do Senhor, vivendo diante da sua presença, porque Ele é Deus. Mais simples que seja, essa é a motivação do que nós estamos aqui. Nós adoramos a Deus porque Ele é Deus, e uma vez que Ele é Deus, Ele merece ser adorado. Ele ainda continua no versículo dizendo que foi Ele quem nos fez, e obviamente nós somos dEle. A primeira razão que Ele nos traz aqui é que nós somos Suas criaturas, e uma vez que nós somos criaturas dEle, nós agora somos movidas em direção a Ele. Na semana passada nós pensamos sobre um pouco daquilo que nós vimos dos 5 solas da reforma, do soli deo gloria. E Paulo nos lembra muito bem ali no texto de Romanos 11, dos 33 até o 36, que uma vez que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, que dele, para Ele, por meio dele, são todas as coisas, porque Ele é o Criador. E quando Ele está falando de todas as coisas, Ele está incluindo tanto você quanto eu.
Nós somos criatura dele e assim então o nosso objetivo de vida é para vivermos para a sua adoração. Mas é interessante que eu não li no versículo 3 outra realidade que ele nos conta aqui. Ele nos coloca no versículo 3, no final do versículo 3, dizendo: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele nos dá duas realidades aqui muito interessantes. A primeira delas é que nós somos povo de Deus. Existe algo muito interessante no todo da história quando a gente compreende sobre essa realidade de como Deus interage com o seu povo. Ele é o Senhor soberano, é Ele quem conduz a vida do seu povo, é Ele quem muitas vezes é visto não só como um Senhor, mas também como um marido para com sua esposa. Ele tem zelo do seu povo, assim como um marido tem para com a sua esposa, Ele cuida da sua esposa. E quando a gente vê essa realidade de experimentar ser povo de Deus, é com a certeza de que Deus cuida de nós. Mas Ele cuida de nós não só de maneira individual, sim também, mas Ele nos cuida em grupo. Queridos, que beleza que existe quando nós compreendemos que este povo agora se chama igreja. A igreja do qual tem Cristo como cabeça. Na certeza de que nós nos reunimos apesar de diferentes, porque cremos neste mesmo que é o cabeça, é Ele quem nos une. E a nossa esperança está nisso. Nós não encontramos nada parecido neste mundo. Podemos ter ligações por várias coisas. Você pode torcer para o mesmo time que alguma outra pessoa. Você pode ter até os mesmos posicionamentos políticos que alguma outra pessoa. Você pode até ter laços de sangue com alguma outra pessoa. Mas aquilo que nós encontramos na igreja, nós não encontramos em nenhum outro lugar. Porque nós somos unidos pela fé na pessoa de Cristo Jesus. E por causa disso, nós somos povo. Nós não mais nos relacionamos de maneira individual, mas eu tenho a certeza de que existem outras pessoas que caminham junto comigo a fim de adorar este Deus. Eu não sei se isso enche o seu coração de alegria, mas deveria, porque nós não estamos sozinhos nessa realidade. Nós podemos caminhar uns com os outros, ser animados uns com os outros, ainda mais porque temos um Deus, e este Deus é Senhor sobre nós. Existe uma outra realidade que Deus diz aqui, sobre nós sermos o rebanho do seu pastoreio. A imagem de Deus sendo um pastor que cuida de uma ovelha necessitada. Deus, isso é belo. Eu não sei se você já na sua vida teve contato com ovelhas. Eu tive pouquíssimo. Mas eu lembro, numa época que meu pai, ele estava trabalhando num acampamento que era basicamente uma fazenda. Eu já namorava com meu pai, mas um mês eu passei com eles num período de férias. E foi perto ali do período da Páscoa, em que de fato estavam trazendo ali uma ovelhinha, do qual a igreja ali que cuidava do acampamento, eles iriam matar aquela ovelhinha para depois celebrar, até mesmo comendo um cordeirinho na Páscoa. E queridos, eu lembro quão fácil foi para eles pegarem aquela ovelha. E quão fácil foi para bater aquela ovelha. Eu não estou dizendo isso para você ficar, nossa, coitadinho da ovelha, está longe disso. Mas aqui de mostrar como essa perspectiva sobre nós é de que nós carecemos de um pastor. Uma vez que nós somos as ovelhas, queridos, nós precisamos que alguém nos conduza. Assim como o Salmo 23 vai nos dizer, de alguém que nos conduza pelos pastos verdejantes. Ou ainda mais quando nós olhamos para João 10:11 e olhamos e entendemos que Cristo, Ele é o nosso bom pastor. Nós celebramos a este Deus, nós servimos e apresentamos diante deste dele com cânticos, porque Ele é Deus, mas Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que cuida do seu povo. É um Deus que pastoreia as nossas vidas. E certamente, se a gente tivesse a oportunidade aqui de contar aqui histórias de como que Deus pastoreou a sua vida, guiando a sua vida em momentos de dificuldade, até mesmo de problemas, de perigos, e você hoje poder olhar para trás e perceber, Deus conduziu a minha vida
eu acredito que a gente ficaria até quinta-feira no culto de ação de graças aqui fazendo. Você nem iria trabalhar amanhã, a gente ia ficar aqui tudo aqui contando história. Porque isso é uma verdade, queridos. Deus trata assim as nossas vidas. E é por isso que nós devemos celebrar este Deus. Ele ainda continua no versículo 4, onde também, de certa forma, ele nos faz um convite, mas nos lembra também da razão deste convite, que ele começou no versículo 3, ele diz no 4, no versículo 5, novamente ele diz: entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ele vai nos dizer aqui de entrar pelas portas com ações de graças. A figura aqui, principalmente, é a realidade do templo, onde Deus manifestava a sua presença. Mas eu gostaria que você imaginasse aqui como se de fato Deus estivesse ali no templo. E ali então existe um convite do salmista de fazer isso com vontade. De entrar ali, estar diante da presença de Deus, a fim de agradecer, a fim de dar ações de graças e hinos de louvor, a fim de bendizer o seu grande nome. E a razão disso é o que ele dá no versículo 5. Porque o Senhor é bom. Queridos, certamente você já experimentou da bondade do Senhor em alguma realidade da sua vida. E eu não sei se você percebe isso, mas a bondade do Senhor, ela não se compara a nada neste mundo. Nada que nós possamos encontrar em pessoas, no seu trabalho, na circunstância financeira positiva que você pode estar vivendo, nos planos realizados, nada se compara com a bondade de Deus. Nós podemos até ser bons, mas percebe que muitas vezes quando nós nos relacionamos uns com os outros, é uma bondade meio que uma mão lava a outra, né? Quando alguém começa a ser muito bonzinho com você, você começa a questionar às vezes, né? O que você está querendo? Está querendo alguma coisa de mim. É interessante porque Deus, Ele é bom conosco. Nós não temos nada para oferecer. Você não tem nada para oferecer aquilo que Deus já tem. E ainda assim Deus é bom conosco. Apesar de quem você é. Ele ainda continua, ele vai nos dizer que o Senhor é bom e ainda mais que a sua misericórdia dura para sempre. Mencionei aqui na nossa grande ideia que é o amor leal de Deus. E aqui é muito legal porque a palavrinha que está aqui sobre misericórdia é uma palavrinha que literalmente, literalmente ele significa este amor leal e que muitas vezes pode significar graça. Muitas vezes é traduzido por misericórdia porque é uma tentativa de tentar responder o que de fato essa palavra é. Porque ela é tanto graça quanto misericórdia, mas é um amor do qual Deus é leal. É a ideia daquilo que Ruth disse para Noemi, de que amaria a Ruth, apesar de Noemi. Ela estava disposta a demonstrar esse amor leal para com ela, a mudar toda a sua vida, a negar o seu povo, a fazer do povo de Noemi o seu povo, a viver com ela por toda a sua vida, independente do que viria, apesar de Noemi não ter nada para oferecer a ela. Queridos, é assim que Deus nos ama. É assim que Deus derrama desta misericórdia. Ele nos ama de forma graciosa, sem que nós tenhamos oferecer algo para Ele. Mas adivinha o que o salmista está nos dizendo? É que este amor leal, esta misericórdia, ela vai acabar amanhã. Você aproveita para Black Friday, né? Tem que correr. Não sei se você já está, né, pesquisando coisas aí, para quem sabe na semana que vem já, não sei, comprar coisa de Black Friday. Black Fraud, né, uma coisa assim do tipo. Já vai acabar. Não é assim que funciona com Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque adivinha, Deus te ama amanhã. Deus te ama quando você peca.
Deus te ama quando você o despreza. Deus te ama quando você faz planos e não pensa na glória dele. Deus te ama quando, na realidade da sua vida, você o despreza a sua igreja e vive como se ele não existisse. Obviamente, Deus não te ama para que você continue fazendo isso, mas para que você se lembre que existe uma possibilidade de voltar-se para Ele e encontrar deste amor leal novamente, porque adivinha, Ele te ama sem que você o ame. João vai nos dizer sobre isso, que Deus nos amou primeiro, o que significa que Deus nos amou sem exigir que nós o amemos. Ele nos amou, e Ele nos amou em Jesus, em seu Filho, que morre em nosso pecado, pelo nosso pecado, para nos dar uma vida eterna. Obviamente Deus te ama não para que você viva do jeito que você está e você simplesmente continue vivendo na vida de pecado, mas para que você se arrependa e volte-se para Ele e encontre na verdade a beleza do seu amor leal novamente. Mas saiba que Deus é tão bom conosco que o seu amor leal, a sua misericórdia, ela dura para sempre. E ele termina no versículo 5 dizendo que de geração em geração a sua fidelidade. Outra realidade que nós encontramos é que Deus, Ele é fiel. Queridos, Deus, Ele é fiel a nós, de geração em geração. Um dia você não estará mais sobre esta terra. Talvez porque o seu tempo chegou, ou talvez porque Cristo voltou. E adivinha, Deus continua sendo fiel. O salmista que escreveu isso, ele já não vive mais entre nós. As pessoas que cantaram junto como nação, como povo, não vivem mais. Gerações passaram. Deus continua sendo fiel. 2 Timóteo 2,13, Paulo vai dizer ali que ele permanece fiel enquanto nós não somos, porque Ele não pode negar a si mesmo. A beleza da fidelidade de Deus, que ela não depende de nós, mas a fidelidade de Deus, de que Deus Ele é fiel, porque Ele não pode ser contra quem Ele é. Deus Ele é fiel. E isso é incrível, porque Deus não pode negar o seu próprio caráter. Deus não muda, e por isso Ele permanece sendo fiel. A tristeza é que o nosso coração, muitas vezes, nós somos infiéis, mesmo tendo prometido fidelidade a alguém, em algum tipo de relacionamento, porque nós mudamos. Nossa palavra não tem tanto valor assim, muitas vezes. Mas a beleza deste Deus é que Ele permanece sendo fiel a nós, por quem Ele é. Isso traz uma segurança, não só para viver neste mundo, mas ainda mais quando nós pensamos na pessoa de Cristo Jesus. Deus, Ele é fiel para garantir a nossa salvação, porque a salvação não depende de você e de mim. Depende só do único Deus que deu seu Filho para morrer numa cruz. E uma vez que nós confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, Deus permanece sendo fiel a nós, garantindo a nossa salvação até o dia da redenção, nos dando o seu Espírito, nos selando com o seu Espírito, até que então Cristo volte e assim cumpra as promessas que um dia Ele prometeu, e por isso Ele é fiel. Mesmo que gerações passem, se Deus disse, Ele cumpre. E isso deve preencher o nosso coração de alegria. Por isso, queridos, que o amor leal de Deus, ele nos leva a buscar a sua presença, a fim de adorá-lo. O convite do salmista aqui é que, de fato, nós vivamos uma vida de celebração deste Deus. Que nós vivamos uma vida de serviço a este Deus. Que nós vivamos uma vida na perspectiva que estamos todos os momentos diante da sua presença, porque este Deus manifesta o seu amor leal para conosco. E o seu amor leal, ele é bom e ele é fiel. Porque ele é Deus, somos dele, somos seu povo, e somos rebanho do seu pastoreio. Você certamente vai ter que levantar para
lidar com os problemas da sua vida amanhã. E meu incentivo é que você não olhe de fato para as circunstâncias que estão ali, mas que você se lembre que você vai enfrentar as circunstâncias dessa vida, os momentos difíceis, as circunstâncias muitas vezes que de fato machucam o nosso coração, com a lembrança de que você vive diante da presença deste Deus, que fez tudo ser possível, que fez isso ser possível, por meio da manifestação do seu amor leal em Cristo Jesus. E por isso que nós vivamos diante da sua presença, a fim de adorá-los. Que você tenha essa perspectiva no seu casamento, sendo fiel naquilo que Deus te chamou para ser, vivendo diante da presença do Senhor, adorando a Ele com a sua fidelidade, porque o amor de Deus leal se manifestou na sua vida. Que você seja um excelente trabalhador, não porque o seu chefe merece, mas porque você vive na presença deste Deus, que merece ser adorado por todas as nações, e Ele manifestou o seu amor leal para a sua vida. Que você seja o melhor crente que você pode ser na sua vizinhança, porque você vive na presença do Senhor, e você deve adorá-lo, porque Ele manifestou o seu amor leal para com a sua vida. Que o seu coração se encha de alegria, de júbilo, de descanso nessa verdade sobre este Deus que manifesta o seu amor leal, que nos leva a buscar a sua presença a fim de adorar. Vamos cantar resposta a este Deus que nos ama e merece de fato ser adorado.